Ó, observe, o que nós queremos provar aqui? Nós queremos provar que um eixo principal de inércia é o eixo Z. Ou seja, o vetor, um vetor qualquer unitário, por exemplo, ao longo do eixo Z, é autovetor da matriz de inércia. Porque os eixos principais de inércia são dados pelos autovetores da matriz de inércia. Então, para provar que o eixo Z é um eixo principal de inércia, nós precisamos mostrar que um vetor unitário, por exemplo, ao longo da direção Z, é autovetor da matriz de inércia. Agora, a matriz de inércia tem elementos na diagonal e fora da diagonal. Vamos olhar para uns elementos que têm a variável Z no integrando. Vocês já vão ver por quê. Por exemplo, vamos ver quem é IXZ. Ou na notação com índices, isso aqui é o I13. Tá certo? Isso aqui é um dos produtos de inércia. É menos integral de XZ ρ de XYZ dV, integrado sobre o volume ocupado pelo corpo. Esse dV aqui é dx, dy, dz. Se nós integrarmos primeiro na variável z, né, nós podemos escrever isso aqui assim, ó, menos integral... Eu vou usar a seguinte... Ó, vamos supor que a integração primeiro seja feita em z, e depois nós integramos em y, integramos em x. E vamos fazer primeiro, então, a integral em z. Bom, o x não participa da integração em z, então vai ser x dx, integral dy, integral de z ρ de x, y, z, dz. Eu não estou especificando aqui em detalhes os limites de integração, porque a forma desse corpo não foi especificada. Tá? Nós sabemos apenas que a forma do corpo é simétrica em relação ao plano. O que nós podemos afirmar sobre esse integrando no que se refere à paridade desse integrando relativamente à variável z? Que tipo de função é essa que está no integrando, olhada como função de z apenas? O que acontece com essa função quando nós trocamos z por menos z? É uma função ímpar, porque ρ é uma função par. ρ é uma função par. Quando eu troco z por menos z, não mudo nada. Mas se a gente troca z por menos z aqui, esse produto adquire um sinal negativo. Então isso aqui é uma função ímpar de z, o integrando. Como o corpo é simétrico em relação ao plano z igual a zero, ao plano xy, quando nós efetuarmos a integração na variável z, integrar primeiro na variável z é empilhar elementos de volume ao longo dessa vertical e efetuar a soma, a contribuição desses elementos de volume ao longo dessa linha paralela ao eixo z. Os limites de integração na variável z, portanto, são simétricos em relação a z igual a zero. Isso vai de menos alguma coisa até mais esta mesma coisa. E o que acontece com essa integral aqui? Integral de uma função ímpar num intervalo simétrico em relação à origem dessa variável de integração dá exatamente zero.
Isso aqui é de menos um certo Z0 até um certo Z0, onde esse Z0 depende de x, y, z. Mas não importa. Como o intervalo de integração é simétrico em relação a z igual a zero, e o integrando é uma função ímpar, isso dá zero. Pelo mesmo argumento, I, y, z é igual a zero. Em relação aos outros, ao terceiro produto de inércia que falta aqui, o ixy, nós não podemos concluir nada. Tá? Porque o ixy vai ter um produto xy e a integral vai ser de uma função par. No intervalo simétrico, não tem por que ser zero. Tá? Mas o fato de esses dois aqui, isso aqui é o I 23, né? Ser zero, mostra que a matriz de inércia para um corpo com esse plano de simetria tem a seguinte forma. A matriz de inércia vai ter elementos xx ou 1, 2, o 3, acabamos de ver que é zero. Depois, o 2, que é a mesma coisa que 2, 2, 3 também é zero. E finalmente, bom, esse aqui, o 3, é igual a 3, zero. Esse aqui, por simetria, né, é o 3, 0. E aqui teremos o I33. É imediato que essa matriz tem o seguinte autovetor. E o autovetor Z, que é a mesma coisa que 0, 0, 1. Se nós fizermos o produto I1, 1, 2, 0, 1, 2, que é a mesma coisa que o 2, 2, 0, 0, 0 e 3 por 0, 0, 1, isso vai dar o seguinte vetor: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 3. Ou seja, I3, 0, 0, 1. Portanto, o eixo Z é um eixo principal de inércia. Então, se nós identificarmos um plano de simetria num corpo rígido, nós imediatamente reconhecemos um eixo principal de inércia. Se o corpo tiver outros planos de simetria, aí a identificação dos eixos principais de inércia pode ser total. Tá? Por exemplo, essa figura que eu fiz aqui está sugerindo que esse corpo tem uma simetria rotacional em torno desse eixo Z. Esse resultado não depende de simetria rotacional nenhuma, tá? Mas se além de ser simétrico em relação a esse plano, tá? Esse corpo tiver simetria rotacional em torno do eixo Z, isso quer dizer que este plano aqui, ó, o plano que contém o eixo X perpendicular ao quadro, é outro plano de simetria. Por esse resultado, o eixo Y vai ser um eixo principal de inércia. E automaticamente, o eixo X vai ser o terceiro. Porque o terceiro tem que ser perpendicular a dois eixos principais de inércia que o corpo tenha. Tá bom? Então, se o corpo apresentar uma simetria rotacional, o eixo de simetria em torno do qual o corpo apresenta simetria de rotação é um eixo principal de inércia, e quaisquer dois eixos perpendiculares a esse eixo de simetria
que são eixos principais de inércia do corpo. No lugar desse XY, eu posso escolher qualquer outro par XY rodando XY no plano perpendicular ao eixo Z. Porque o argumento continua valendo. Qualquer plano que for passado aqui, ó, para esse corpo que tem simetria rotacional, dá um outro plano de simetria. Então, quaisquer dois eixos perpendiculares ao eixo Z serão eixos principais de inércia, se o corpo apresentar simetria rotacional.